Olá, que bom nós podemos estar refletindo na Palavra de Deus. O texto que nós temos hoje é Atos capítulo 20. E agora vocês vão perceber que a gente está se encaminhando para os momentos finais do ministério do apóstolo Paulo. E aqui ele começa uma série de despedidas, ele está entendendo que está chegando no fim o seu ministério aqui nessa terra. Ele está sentindo isso, ele plantou diversas igrejas, ele discipulou pessoas, ele viveu intensamente a fé, sofreu demais, mas ele vivenciou algo incrível da parte de Deus. Eu quero falar um pouquinho para você sobre igreja. O que você pode esperar da igreja? E como você pode permanecer firme na comunidade de fé, no compartilhar do pão, no compartilhar das experiências, da vida em comum, e sair com uma experiência profunda, onde gera maturidade na sua vida. Uma das igrejas que Paulo mais amou, sem dúvida, foi a igreja de Éfeso. Nessa igreja ele permaneceu por mais de 3 anos, e nessa igreja ele vivenciou algo maravilhoso da graça de Deus com os irmãos. E eu quero mostrar para você através de um verso, o verso 31, ele diz assim: lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. E ele diz mais, ele diz, olha, eu preguei de casa em casa, eu estive com vocês, eu passei e vivenciei intensamente esse relacionamento com vocês. Eu não fiquei à parte, eu não fiquei alheio ao que passava pela vida de vocês, mas eu me empenhei em vivenciar essa comunhão, esse relacionamento em Cristo Jesus com muita intensidade. E ainda tem um verso que diz lá no finalzinho, ele diz assim, para a gente entender o contexto e entender a profundidade desse relacionamento, ele diz assim: tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, então o acompanharam até o navio. Então, para a gente perceber que depois que o apóstolo Paulo estava falando que era necessário que ele fosse embora, ele certamente não ia mais ver eles, ele acabou tendo um tempo muito incrível de comunhão, de oração, de se abraçar, de se beijar, e uma despedida bastante emocionante. E eu quero dizer para você que na igreja você pode ter uma certeza, você vai ser muito amado pela igreja. Certamente você, se já é da igreja, se você já tem comunhão na igreja, você já experimentou isso. Não existe nenhum outro lugar que eu fui tão amado como na igreja. Cuidado por pessoas que se importam realmente comigo, pessoas que passam pelos momentos mais sombrios da vida junto. Certamente o que a gente aprende com o apóstolo Paulo, o que a gente aprende na prática da nossa vida é que você vai ser muito amado pela igreja. Mas segundo lugar, e não raras vezes, você vai ser decepcionado pela igreja. Você vai se frustrar com pessoas que você depositou a sua confiança e que você é lembrado na sua história que elas não deixaram de ser pessoas porque creem no Senhor Jesus. Você certamente vai se decepcionar com pessoas. Eu me decepcionei com pessoas nessa caminhada, com Jesus. Mas Bruno, o que a gente vai fazer para se manter firme na igreja? Se a gente vai ser muito amado, mas a gente também vai ser decepcionado e frustrado por pessoas. O que nos mantém, o que nos lembra o apóstolo Paulo, o que nos mantém firmes na igreja é o propósito de servir. Não são o carinho das pessoas que vai fazer a gente permanecer e nem a frustração com pessoas que vai fazer a gente desistir. Mas a caminhada como igreja faz sentido quando a gente se coloca no caminho do serviço. Porque aí a gente não está fazendo para agradar pessoas, mas a gente está fazendo para agradar a Deus. E é nesse caminho do serviço onde a comunhão acontece. A gente tem sofrido tanto como igreja porque muitas vezes é no serviço, é no ministério compartilhado, que a gente cresce em comunhão, a gente cresce em pertencimento. Quando a gente não tem o culto presencial, quando a gente não tem as atividades presenciais, a gente perde um pouquinho esse vínculo, esse pertencimento tão necessário, porque é no serviço que a comunhão cresce. E eu quero destacar essa mensagem de Paulo para terminar o nosso devocional de hoje. Serviu ao Senhor com humildade e com lágrimas,
Ensinei-lhes publicamente, de casa em casa, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo, ele foi muito amado, Paulo se frustrou muito com pessoas, mas o que realmente fez sentido à sua jornada foi ter servido ao Senhor Jesus de todo o coração, para a glória dele. Isso fez sentido. Querido, que você experimente o ser igreja, pertencendo à igreja, sendo amado e frustrado, mas pertencendo através do serviço obediente ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse caminho de obediência. Amém.